Dois machos escrotos da literatura. Bom, eu vou começar pelo Eric, o protagonista do livro Trópico de Câncer, do Henry Miller. É um livro que foi escrito lá pelos anos 80. Esse livro eu sempre quis ler porque eu lia muitas críticas em relação a ele, sempre muito boas, e realmente o livro é muito bom. Só que ele demonstra um lado tão degradado da Paris dos anos 20, 30, que é quando o personagem tá lá, ele é um norte-americano que vai para Paris, é um jornalista, é um cara que quer ser escritor, consegue alguns bicos, assim, tem uma vida muito miserável e sabe quando o ambiente e as descrições do ambiente são também o personagem? Esse personagem é muito podre, assim, ele acaba se tornando, assim, uma pessoa bem escrota mesmo, sabe? Porque ele convive nesse ambiente de lugares muito sujos, ele fica na casa dos amigos, assim, solto, ele fala muito dos lugares relacionados à prostituição e também objetifica as mulheres, né? Ele fala muito das doenças ali naquela época, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Como isso era muito difundido e é uma doença bem específica, aquela que começa com G, né? E é uma doença que afeta todo mundo tem. E muito das mulheres, e parece que dá a entender que são elas que transmitem, sabe? Porque elas estão vivendo nessa vida da rua, né? Então, é um livro onde a gente consegue sentir toda a escrotidão mesmo, sabe, da cabeça desse homem, assim, como ele é um pessimista, como ele enxerga tudo de uma maneira também muito feia, como ele tá ali dentro daquele ambiente, eu digo miserável no sentido moral, sabe, porque as pessoas ali estão desassistidas, estão desatendidas, então é um ambiente que acaba se tornando muito pesado, muito duro, e o personagem também é isso, mas é interessante a gente ver toda essa descrição. Ele também faz muitas críticas aos Estados Unidos, né? A Nova York, falando que Nova York não é nada disso. Ele tem um pessimismo, assim, que parece que nada nunca tá bom para ele, porque a vida dele é uma vida muito infeliz, é uma vida muito desgraçada. O outro livro é um livro nosso, é um livro brasileiro, Angústia, do Graciliano Ramos. E o Luiz da Silva, o personagem, né, o protagonista dessa obra, também é um cara que vive, a gente sabe, vive aquele mundo dele e é um mundo muito triste, muito pesado, porque ele também é essa pessoa que parece que nunca tá feliz, parece que nunca tá contente com nada. E a gente sabe que a angústia, ela é um sentimento muito centrado em nós mesmos, né? Ele é tão centrado em nós mesmos que a gente parece que explode. A gente tá sempre explodindo de angústia, né? Que vem junto com uma ansiedade. Mas aqui no caso é uma angústia mesmo. E o Luiz da Silva, ele é tão egocêntrico e também esse cara é tão miserável, parece que ele nunca vai sair desse lugar porque ele é pesado, ele tá sempre com um olhar muito duro em relação ao mundo e às pessoas, assim como o Eric também. Quando ele conhece alguém, quando ele tem a possibilidade de amar, de se apaixonar, né, uma boa menina, uma personagem descrita também de uma maneira muito machista, né, como também era muito na época, aquela moça feita para casar. Essa moça chega uma hora do romance que não quer ficar mais com Luiz da Silva, ela se apaixona por outro cara, é um cara que tem um pouco mais de condição, assim, de dinheiro, e o Luiz da Silva comete um crime pensando muito nele mesmo. A gente vê como ele só pensou nele, pensou no ego dele ali, né? Ele cobrou esse ego, essa vaidade que ele acaba perdendo, né? Também tem toda essa questão da vaidade masculina. Então ele vai recuperar essa honra dele através desse crime que ele comete. E aí acontece assim um pouco de crime-castigo ali, né? Essas questões, né? Pô, matei um cara, como é que vai ser agora?
Eu acho que é bem menos febril do que Crime e Castigo, do que passa o Raskolnikov, do Dostoiévski, mas ele tem ali as suas angústias e as suas questões em relação a isso. Mas ele também trata, parece que de uma maneira até natural, sabe? Parece que é natural pro homem matar para sobreviver, que era uma questão de sobrevivência para ele, né? Tal era a sua vaidade que acaba deixando ele um cara muito infeliz e muito desgraçado. Então vale muito a pena ler Trópico de Câncer e Angústia. São dois livros de autoria de homens, né, dessa escrita clássica ou canônica, né, ou predominante dentro da nossa literatura, mas são dois autores que, um que eu sempre quis ler, que é o Henry Miller, e o Graciliano. Eu gosto muito da escrita do Graciliano, ela é dura, ela é seca e ela é muito cheia de potência, né? Ali tem muita coisa que dá para se tirar dentro daquelas frases, então não dá para descartar, né? Principalmente assim, né, que a gente conhece muito do Graciliano, a obra dele. Porque tô me desvirtuando um pouco aqui do canal de falar de literatura de autoria feminina, mas são obras interessantes, porque eu acho que hoje em dia é bom a gente ler os autores pra gente, principalmente quando eles, né, tem personagens homens, né, os protagonistas são homens, pra gente entrar dentro da cabeça desses machos escrotos, pra gente saber o que eles estão pensando, pra gente ver como eles são egocêntricos, como eles são vaidosos, como eles são infantis, como eles estão sempre em busca de alguma coisa e nunca se desenrola, sabe? Eu acho que as personagens femininas, elas são muito mais desenroladas, e esses caras não, esses caras são bem, sabe? São caras que ficam ali dentro dessa vidinha desgraçada deles. Então vale muito a pena ler Trópico de Câncer e Angústia. É isso, até mais.